E uma das célebres frases de Jesus foi quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Abra aí no livro de João, capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo 10, a partir do versículo 7. Você tem alguém do teu lado sem Bíblia? Se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. João capítulo 10, versículo 7, o texto diz que então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entenda essa expressão pastagem como segurança. Versículo 10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12, o assalariado não é pastor, ou o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Versículo 13, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Versículo 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida, ou a minha vida, pelas ovelhas. Versículo 16, ele disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Versículo 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aí versículo 19, diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. 20, muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? 21, mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A gente vive um tempo em que as pessoas estão querendo ridicularizar. A gente vive um tempo em que as pessoas estão tentando colocar em xeque o sacrifício de Cristo. Nesses últimos anos surgiram vários filmes tentando destruir a divindade de Cristo. De que forma? Por exemplo, mentindo. Alguns filmes querem relatar que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, e Jesus não teve caso com ninguém. Outros filmes querem relatar, agora ultimamente fizeram um filme dizendo que os apóstolos eram todos gays. Outros querem dizer que Jesus não ressuscitou. Aliás, na época, se você ler o texto da palavra, você vai ver que na época de Jesus, os próprios líderes disseram o seguinte: escuta, vai lá, fica na porta do sepulcro,
Porque provavelmente, como ele disse que ia ressuscitar, algumas pessoas vão tentar dizer que ele está vivo. Então toma cuidado, fiquem lá de guarda. Mas não adiantou nada, porque Jesus ressuscitou. A maioria das pessoas da época acreditaram, e hoje muita gente ainda acredita. Eu acredito que você está aqui porque você acredita que Jesus ressuscitou. Agora, por que Jesus ressuscitou? Diversas vezes naquela época, diversas vezes. Os doutores da lei, as pessoas daquela época, usadas provavelmente pelo inimigo, tentaram fazer desacreditar Jesus. Por exemplo, em vários textos, um deles que eu pensei está em Lucas capítulo 20, acompanha aqui no telão, versículo 20, diz que pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Versículo 21, veja que interessante. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Versículo 22, é certo pagar imposto a César ou não? 23, Jesus percebeu a astúcia deles e lhes disse, 24, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? 25, de César, responderam eles. Ele lhes disse então, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 26, e não conseguiam apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, aqueles mesmos espiões, eles ficaram em silêncio. Jesus suportou uma dura tendência que havia naquela época, como existe hoje. Hoje, por causa de tantos escândalos, de tantas coisas que estão acontecendo, estão tentando ridicularizar o Evangelho, o sacrifício de Cristo. Não querem reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. Tentam, inclusive hoje, inutilmente desmerecer Jesus, mas Jesus veio para buscar os que eram seus. E se eu e você estamos aqui é porque Jesus nos escolheu, Ele nos amou, Ele morreu por nós. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz que, portanto, irmãos, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com a firmeza e a fé que nós professamos. Versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. E foi por causa dessa atitude de não pecar que Deus aceitou o seu sacrifício. Por isso, 16, o escritor de Hebreus diz, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus veio para quem estava perdido. Jesus veio para salvar. Jesus veio para religar o homem a Deus. O homem pecou. O homem saiu da presença de Deus. Jesus veio para fazer essa ligação. Ele trouxe um novo tempo, um novo e vivo caminho, diz a palavra. E aí ele diz, nesse texto de João 10, diz o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida. E ele deu dicas, inclusive, de como seria um tempo que está chegando. Nós estamos começando a viver, talvez, este tempo. Por amor a nós, ele deu várias dicas. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, dentre estas dicas, Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a gente está nessa época agora de Páscoa, em que as pessoas vivem ou ficam mais amáveis. Nessa época de Páscoa, segundo uma religião
existe um tempo de 40 dias para você se purificar. Uma religião também ensina que nesses dias de Páscoa você não deve comer carne vermelha, só peixe. Aliás, até uma pergunta que eu fiz para muita gente, em maioria não soube me explicar. Por que come peixe na Semana Santa? Por que come peixe? A resposta que eu encontrei, segundo historiadores, é porque Jesus, no domingo, quando ele se reencontrou com os seus discípulos, ele disse: eu estou com fome, o que tem para comer? Eles falaram: tem peixe. Aí uma religião, no século VII, num concílio, eles decidiram que naquela semana, considerada santa, deveria se comer peixe e não a carne vermelha, porque a carne vermelha vai lembrar a carne de Jesus. Uma coisa assim que os caras viajaram. Porque você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para que você ficasse só 40 dias vivendo uma vida de bonzinho? E na última semana você nem comesse carne, você só comesse peixe? Pô, por que Jesus comeu peixe? Só tinha peixe para comer, peixe e pão naquela época. Não tinha arroz, feijão, não tinha um bifão lá. Ele comeu o que tinha. Mas aí vem a religião e cega e traz esses dogmas para as pessoas cumprirem. Então você tem que cumprir. Aí vem aqueles caras empresários que querem ganhar dinheiro e falam: opa, na Semana Santa nós vamos encher o bolso de dinheiro, porque o povo vai fazer fila nos mercados para comprar peixe. Aí o peixe que custa R$10, na Semana Santa está 30, 40. Aí a pessoa paga e fala assim: não, é porque eu estou na Semana Santa. Você acha que Jesus morreu para você comer peixe e ser santinho só na Semana Santa? Para pensar, você acha que Jesus morreu só para isso? Como o Paulo disse há pouco, a gente discutia aqui na sexta, na oração. Eu ouvi isso num vídeo, isso me chamou a atenção num dos vídeos que recebi esta semana. O cara pegando uma roseira e cortando ela e moldando, pegando pedaços e moldando para fazer uma coroa de espinhos. Isso é uma coisa do inferno. Alguém que gasta do seu tempo para pegar uma roseira, cortar com aqueles espinhos, montar a coroa, emenda um, emenda outro, socar na cabeça do cara, e ainda pegar um pedaço de pau e bater para enfiar mesmo na cabeça. Quer dizer, você acha que todo esse sofrimento de Jesus, o que ele passou na cruz, foi para justamente você e eu, numa semana, ou em alguns dias, virarmos santinhos? Você acha mesmo que Jesus morreu por isso? Por isso que eu odeio religião, porque a religião cega as pessoas. Jesus disse: eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E é interessante que se você ler o texto, por exemplo, vou citar aqui apenas para você lembrar, Mateus capítulo 26, versículo 1, Jesus disse essas coisas aos seus discípulos. Versículo 2, ele diz: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. 4 e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Versículo 5, mas eles diziam: não durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Capítulo 26, versículo 17, diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Versículo 18, ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. 19, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. 21, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Versículo 22, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. 23, afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. 24, o Filho do Homem vai, mas como está escrito a seu respeito,
Mas aquele, ou ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe não seria haver nascido. Versículo 25, então Judas, que havia de traí-lo, ou haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Aí Jesus olha para ele e fala: sim, é você. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Versículo 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Versículo 30, depois disso tudo, da instituição da ceia, desse momento que Jesus teve com os discípulos, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras para orar. Em Mateus 27 diz que então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Eles diziam: salve, rei dos judeus. Versículo 30, cuspiram nele e tirando-lhe a vara, bateram-lhe com ela na cabeça. Versículo 31, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ou seja, depois de tudo isso, você acha mesmo que Jesus morreu para a gente viver esse negócio de Páscoa que vive hoje? Páscoa deve ser todo dia. Tem muito crente hoje parado, desanimado. Vamos entender esse texto de João 10. A maioria esmagadora dos pregadores diz que esse ladrão aqui é o diabo. Outros, uma minoria, diz que é um outro tipo de ladrão. Mas vamos imaginar que realmente seja o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham essa vida em abundância. Aí as pessoas pensam o seguinte: abundância, opa, carro, casa, dinheiro, trabalho, férias. Você acha que Jesus morreu para você ter isso também? Você acha que Jesus pagou um preço caro, preço de sangue, para que eu e você vivêssemos andando em bons carros, em boas casas e tudo mais? Você acha mesmo que Jesus morreu só por isso? Aí quando a pessoa perde um desses bens, ela fala: o diabo roubou. O diabo veio e roubou a minha abundância, o meu dinheiro acabou, meu carro levaram embora, a minha casa entrou uma enchente e destruiu. As coisas estão acontecendo difíceis, muito difíceis na minha vida. O meu trabalho, eu perdi o trabalho. Meu casamento acabou. Você pode pensar assim: é que eu sou cristão, então isso não deveria acontecer na minha vida. Calma, irmão. Sabe por que tem muita gente fora da igreja hoje? Porque eles não são ensinados na palavra. Porque a palavra diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1, Salomão disse: eu refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. E para encerrar essa expressão que ele diz assim, versículo 4, quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ou seja, quando você chega na Páscoa, ou quando você vem à igreja, você acha mesmo que esse ladrão veio para roubar essas coisas que você tem? E é por isso que muita gente sai da igreja, por isso que tem muita gente desanimada hoje. É por isso que tem muita gente fraca na fé hoje, é por isso que tem muita gente que vai para a igreja hoje e vai assim quando dá na telha. Ele não tem compromisso.
O que eu entendo é que o diabo veio roubar a abundância que Deus tem trazido para a tua vida. Abundância, por exemplo, da presença dele em você. A gente deveria adorar a Deus todo momento, toda hora, todo tempo. Por quê? Porque o pior Jesus já passou. Nós é que estávamos condenados para a morte. Nós é que deveríamos ir para o inferno. Nós é que deveríamos viver a eternidade longe de Deus. Mas Jesus veio e trouxe vida, trouxe para a gente um novo tempo. Então todos os dias a gente tinha que adorar a Deus. Então o diabo hoje está querendo roubar a tua adoração de Deus. O inimigo hoje quer roubar aquele momento seu que você adora. Sabe aquele momento que você, por exemplo, está assistindo o jogo? Nós falamos sexta-feira disso aqui. Terminou um jogo esta semana, na quarta-feira, e mostrou no estádio crianças, meninos, chorando, batendo no peito, gritando. E eu falei para os meninos que estavam aqui, na sexta-feira da oração, eu não sou contra você viver aquilo, se você quiser viver aquilo, você vive. Mas você devia fazer o mesmo quando você está na presença de Deus. Que quando você está na presença de Deus, você devia adorá-lo. Quando o ladrão vem roubar você, qual é a primeira coisa que você faz? Sim ou não? Você se rende. Quando você vem à igreja, Jesus não é ladrão, mas Ele é Deus. A gente devia se render a Ele. A minha vida é tua, Jesus. Eu me entrego a Ti, Jesus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. Por quê? Porque eu não estou ligado às coisas materiais. Coisas materiais, se eu trabalhar direitinho, se eu não gastar além da conta, Deus nunca vai deixar a minha vida ir a pique. As pessoas vão a pique porque elas gastam demais, elas compram o que não precisam. E elas ficam frustradas quando elas não conseguem atingir o que elas querem na vida material. Mas Deus está mais preocupado em salvar a tua vida, foi por isso que Ele mandou Jesus, do que te encher de bênçãos. Bênçãos são detalhes. A maior bênção que Deus nos deu foi a salvação em Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O diabo, se esse é o ladrão que Jesus falou, ele está roubando a adoração. Porque você lembra, quando você se converteu, você ia para a igreja, você tinha prazer. Sabe aquele negócio de chegar na igreja assim, irmão, vem cá, dá um abraço, saudade de você. Minha irmã, vem cá, que bom te ver. Na hora da adoração você cantava, rendia suas mãos, batia a palma. Só que o tempo foi passando e o diabo foi roubando isso aos poucos, foi tirando isso aos poucos de você. Aí você começa a ser, como eu já preguei aqui anos atrás, a se institucionalizar. Aí você fica tão acostumado que você chega na igreja, você já não bate mais a palma que você batia. Você já não glorifica mais a Deus com a boca cheia. Antigamente você falava assim, glória a Deus! Passa o tempo, você fala assim, glória a Deus. Por isso que uma das cartas do Apocalipse para uma das igrejas diz, você precisa voltar àquele tempo, primeiro amor. Hoje a igreja, ou muitos na igreja estão devagar, quase parando. Já não tem mais aquela mesma adoração a Deus que tinha lá no começo da carreira de cristão. Ao contrário, hoje se arrumam muitas desculpas. Quais as desculpas que se dão hoje? O tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo. Não tenho tempo para ir para a igreja. Quando dá eu vou. Só que você arruma tempo para comer, você arruma tempo para trabalhar, você arruma tempo para viajar, você arruma tempo para tudo, mas para ir para a igreja você não tem tempo. Hoje a desculpa é minha mulher, não, é meu marido, não, são os meus filhos, não, são os meus pais, não, é o meu trabalho. As desculpas hoje são as mais diversas. Eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso espairecer, assistir televisão e tal. Desculpas. Isso é o diabo que está aos poucos roubando você de Deus. Meu irmão, toma cuidado que o diabo está tentando aos poucos destruir a sua vida espiritual. Lembra-se no dia que você recebeu Jesus como Salvador, levantou a mão. Quem lembra? Você lembra desse dia?
Nossa, são poucos que lembram. Quem lembra do dia que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Poxa, que legal. Nesse dia, você reconheceu, eu preciso ter relacionamento com Deus e só através de Jesus, eu quero deixar a religião de lado, eu quero agora só Jesus. Aí você passou pelas águas, você foi batizado nas águas, você recebeu o batismo de remissão de pecados, os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que como o Ocidente é oposto ao Oriente, existe uma distância grande entre eles. Assim, quando Deus olha para nós, nós estamos aqui, os nossos pecados estão distantes, estão apagados, porque Deus apagou os nossos pecados quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Quer dizer, a gente tem toda a oportunidade. Mas eu vejo hoje os crentes, aqueles crentes que estão devagar, quase parando. Parece que não é mais importante para a igreja hoje. Aliás, até tem gente que fala assim, eu ir naquela igreja, aquela igrejinha lá, insignificante, ver aqueles irmãos chatos. Pois é, esses irmãos chatos é que você vai encontrar no céu, se ele permanecer firme, você também. Como o irmão chegou em mim, saiu aqui da igreja um tempo atrás, chegou em mim e disse, pastor, falta unidade na igreja. Ah, falta? Falta. Pô, é verdade, você tem razão, falta unidade na igreja. Tá, aí o que você fez para ajudar a ter unidade? Eu sei, você foi para outra igreja. Aí você vai chegar na outra igreja, você acha que aquela igreja vai ser igreja perfeita. Vai ser perfeitinha. Vai ser todo mundo legal, todo mundo bacana, ninguém vai olhar torto para você, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai te criticar, você vai liderar um departamento, você vai fazer alguma coisa, você vai ser pastor. Eu ainda falei para ele, você não é pastor, mas o dia que você for pastor, tomara que você seja. Né? Eu falei para ele, tomara que um dia você seja pastor, para você entender, pastor, tá? Não esses caras que ficam por aí vendendo o evangelho, ser pastor, aguentar pancada, viver uma vida ali dedicada ao Senhor. Ainda assim os caras vão falar mal de você, ainda assim vão te criticar. E eu falei para ele, mais fácil para você ir embora da igreja, ir para outra. Só que você vai chegar lá, vai ter problema, e você vai sair dali, vai para outra, e vai ter problema também, porque não tem igreja perfeita. Nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Agora eu disse para ele, se você se encontrar com Jesus, se você abrir teu coração para Jesus, se você olhar para Jesus e amar a Ele, você não vai encontrar mais problema na igreja. Você vai voltar para o primeiro amor e falar assim, poxa, aquele irmão ali, ele falou mal de mim, mas eu vou lá dar um abraço nele. Aquela irmã ali olhou torto para mim, mas acho que ela não me viu, eu vou lá dar um abraço nela. Ah, aquele outro lá acabou fazendo, eu vou lá porque eu amo aquele cara lá, nós vamos estar juntos nos céus, em nome de Jesus. Porque o mais fácil é ir embora, é vazar. Agora você acha que Jesus morreu na cruz para você chegar na igreja e ficar aqui institucionalizado e olhando para um, criticando o outro? Não, Jesus chamou você para você ser uma bênção. Jesus nos chamou para ser uma bênção. E o diabo está fazendo o contrário, aos poucos ele está roubando você de Deus. Lembra daquele tempo que você ia na igreja, você tinha aquele amor, você trabalhava, tudo dava certo. A gente fazia um apelo, irmãos, vamos entregar folheto, vinha 100 pessoas. Hoje você fala, vamos entregar folheto, vem 10. Vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho diferente, vamos fazer isso, aquilo, outro. Hoje as pessoas, não tenho tempo, não dá, será que vai dar certo? Acho que não e tal. A igreja precisa despertar, irmãos. E eu quero aproveitar essa época de Páscoa, porque quem sabe daqui para frente a gente desperta. Mês passado a gente fez um voto aqui diante de Deus. Ninguém foi obrigado. Mas nós fizemos um voto diante de Deus aqui mês passado. Senhor, me ajuda a ganhar mais uma alma nesse ano. Lembra disso? E a gente tem ainda mais, até o final do ano, para a gente trazer pessoas aqui para a igreja. Quando Jesus morreu na cruz, a vida abundante que Ele quer nos dar, era para a gente estar feliz hoje. Por isso que o salmista escreveu, este é o dia que o Senhor fez. Então regozijemo-nos e nos alegremos nele. Hoje. Pastor, você não sabe a minha situação. Estou doente, estou sem dinheiro, sem trabalho, dificuldade, luta. Eu sei. Mas Jesus, com tudo isso, com todas as cobranças,
fazendo um trabalho maravilhoso, curando pessoas, abençoando pessoas. Tinha gente contra ele, o diabo lutava contra ele. E ele podia ter desistido, mas ele falou: não, eu vou até o fim, porque eu quero ver gente sendo salva, eu quero ver gente sendo alcançada. Era para a gente estar falando desse evangelho para todo mundo. Pastor, pegar a Bíblia, ir lá e falar de Jesus. Olha aqui, olha, Jesus te ama. Não, era para a gente mostrar através da nossa vida. Era para as pessoas olhar para mim e para você e falar o seguinte: pô, tem algo de diferente nesse cara. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Ele fala diferente. Lembra quando a mulher foi acusar Pedro? Lá naquele momento que ele estava escondido? Uma das coisas que me chama a atenção é que ela falou para ele assim: você é um deles, você fala que nem ele. Falando de Pedro, lembra-se de Pedro? Pedro era aquele cara impetuoso. Pedro era aquele cara que estava próximo de Jesus. Pedro, Tiago, João. Os caras mais próximos dos discípulos. Eles viviam na presença de Jesus. Jesus compartilhava com eles, com todos, mas eles eram aqueles caras mais chegados. Pedro era o cara impetuoso, é o cara que quando viu o fantasma, todos tiveram medo, ele olhou Jesus e falou: não sou ele. Falou: se é o Senhor, então eu quero ir até o Senhor. E ele vem, e ele foi. Aquele cara impetuoso. Até que um belo dia, quase no final desse ministério de Jesus, ele olha para Pedro e fala assim, Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Versículo 32 diz: mas eu orei, disse Jesus, por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus olha para ele e fala assim: quando você se converter, pô, pera um pouquinho, faz 3 anos que eu estou aqui do teu lado, Jesus, o senhor ainda vem falar para mim me converter? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí ele responde: mas Jesus, eu estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. E no 34 Jesus responde: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E tem muita gente hoje que um dia recebeu Jesus como Salvador e hoje está negando Ele, com as suas atitudes. O diabo está roubando aos poucos. Porque veja, irmãos, o diabo, ele é astuto, ele não é tonto. O diabo não vai chegar na frente de você e falar assim: opa, tudo bem? Beleza? Eu sou o diabo, está aqui meu cartão, e eu vou destruir a tua vida. Eu vou te levar para longe de Deus. O que você vai fazer na hora? O sangue de Jesus. Tem uns caras que falam assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder só para perdoar pecados, tá? Muita gente se engana quando usa essa expressão. Jesus disse que no meu nome expulsarão demônios, não no sangue. O sangue Jesus derramou para purificar o pecado. Então, se você é um cristão, na hora está repreendido em nome de Jesus. Mas o diabo não age assim, ele age aos poucos. Pedro, ele vai ao lado de Jesus, como eu e você estamos aqui hoje ao lado de Jesus. Presta atenção, até que um belo dia, Jesus está reunido com os discípulos, e Jesus fala assim: escuta, o que estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é isso, outros dizem que o senhor é aquilo, e vocês? Aí Pedrão: tu és o Filho amado do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. Aí Pedrão já olhou para os outros. E o diabo também viu. Passa alguns minutos. Jesus fala: então, gente, eu estou querendo cumprir a missão que Deus me deu. Vou cumpri-la. Eu vou ser entregue. Vou ser preso. Aí Pedro: não, Jesus, o senhor não. Estou contigo, Jesus. O senhor não vai acontecer nada disso com o senhor, não. Aí Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Eu imagino que os outros, isso não aconteceu, claro, né?
Se fosse hoje, aconteceria na igreja. Mas na época não aconteceu. Mas se fosse hoje, os outros irmãos iam fazer assim. Bem feito. Pedrão baixou a cabeça. O diabo entrando aos poucos. Passa um tempo, 1, 2, 3 dias. Jesus fala da ceia. Vamos participar da ceia. Eu não vejo a hora de ter esse momento com vocês. Jesus institui, senta com os seus discípulos. Antes disso tem aquela cena de lavar os pés, que hoje se tornou um ritual em algumas religiões, lavar os pés. Não, Jesus fez aquilo como uma figura de linguagem. Didaticamente, Jesus ensinou o seguinte: viu como eu fui humilde? Viu como eu servi vocês? Tipo assim, quem são vocês? Meros pescadores, meros homens. Mas eu estou aqui por amor a vocês. Eu vou dar a minha vida para vocês. Então ele lavou os pés e ele disse: vocês viram? Quando chegou na época de Pedro, no momento de Pedro, o diabo entrando aos poucos. Não, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé, não. Pelo amor de Deus. Deve estar um chulé tremendo aí, pelo amor de Deus. Jesus olha para ele e fala assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ô Jesus, pode dar um banho então. Não, filho, não é banho, é só o pé. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Aí o texto diz que passando esse momento vem a ceia, eles comem, vem um momento que Jesus fala de Judas e tal. Passado um tempo eles cantam um hino, se levantam, Judas vai para um lado, Jesus vai com os seus discípulos para o outro. Preste atenção. Jesus chega no pé do monte e fala para ele assim: eu vou ali, ó, naquela porta azul ali, de vidro azul, eu vou orar ali, porque eu quero ter um tete a tete meu com o Pai, mas vocês fiquem aqui e orem. Tá bom? Beleza, Jesus? Jesus vai, 1 hora depois ele volta, vê os caras dormindo. Porque crente é assim, quando as coisas estão tudo bem, ele dorme, ele não ora mais. Ele só ora quando a situação está apertando. Quando ele perde o emprego, quando ele perde dinheiro, quando ele perde negócio, aí ele, oh meu Deus, por que eu perdi aquilo? Por quê? Quando o casamento está acabando, ou já acabou, oh meu Deus, por quê, meu Deus? Não, você tinha que orar durante. Mas não, aos poucos, Pedro deu lugar ao inimigo. Na hora que ele tinha que orar, ele estava dormindo. Aí Jesus vem e fala o seguinte: escuta, ora aí, vocês não sabem que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês precisam orar. Tá bom, Jesus, desculpa, ufa, vou até lavar o rosto agora. Aí Jesus vai de novo e volta 1 hora depois, está os caras babando, dormindo de novo. Porque o diabo, meu irmão, ele vem aos poucos. Ele vem aos poucos. Ele vem aos poucos. Lucas capítulo 22, versículo 54. Diz que então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia à distância. Pedro, que estava do lado de Jesus, Pedro, que tinha aquele relacionamento com Jesus, veja a decadência. Quando Deus dá uma revelação para ele, se acha o máximo, aí o diabo vem e entra. Aí ele fala: não, Jesus, eu estou contigo e não abro. E Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Aí vem prender Jesus. Pedro, ele pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado chamado Malco. E Jesus olha e fala assim: você não está entendendo, cara. Não é esse meio, esse momento que a gente tem que viver. Agora é um momento diferente. Será que você não entendeu ainda? Você não entendeu que quem fere com fel provavelmente será ferido? Jesus pega a orelha do cara, gruda de volta, eles o prendem, e a partir desse momento Pedro começa a seguir Jesus. De que forma, irmãos? De que forma, irmãos? À distância. Jesus está aqui, Pedro está aqui. Mas antigamente ele andava do lado de Jesus. Agora ele está à distância. Por quê? Porque o diabo foi entrando aos poucos, aos poucos,
Aos poucos. Tem muita gente hoje em dia que está assim, seguindo Jesus à distância. Às vezes tem gente que eu falo pelo telefone ou pela internet, WhatsApp, a pessoa pergunta assim, pessoa que é da igreja, fala assim, como é que está a igreja, pastor? Eu falo para ele assim, vem ver você mesmo. Porque as pessoas hoje seguem Jesus à distância. Por quê? Tá tudo bem, eu estou comendo, consegui casar, tenho filho, tenho trabalho, tá tudo bem, então agora Jesus é só um detalhe. Como é no mundo lá fora, todo mundo pinta, borda, xinga, fala palavrão, mente, trai, engana, rouba. Aí chega na semana da Páscoa, todo mundo é santinho. Não vou nem comer carne, porque é pecado comer carne vermelha, porque lembra a carne de Jesus. Meu irmão, a carne de Jesus é carne humana, a carne vermelha que a gente come é carne de animal. Não é igual, a não ser que tenha algum canibal aqui. Mas eu não vou comer, vou comer peixe. Aí ele vai no mercado, compra o peixe e fala, safado desse dono, ladrão, desgraçado. Aproveitou agora a época e está enfiando a faca. Mas, né, tem que comer peixe. Entenderam, queridos? O diabo entra na vida das pessoas aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Aí ele começa a esquecer daquilo que Jesus um dia fez na cruz por ele. Entregou a própria vida. E quando todos pensavam que não tinha mais jeito, ele ressuscitou. E o texto diz que ele ressuscitou. E ele disse, todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Meu irmão, eu quero acabar essa ministração para a gente participar da ceia, celebrar a ceia, dizendo o seguinte para você. Jesus morreu para que você tenha vida e vida com abundância. É, pastor? Não pensa em riqueza. Não pensa em carro, casa, dinheiro, trabalho, mulheres, iates. Lembra do pica-pau lá? Não pensa nisso. Que abundância Jesus trouxe para mim e para você. Primeiro, Jesus trouxe um contato. Um novo e vivo caminho que agora eu posso falar diretamente com Deus, sem intermediários. Porque a palavra diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Amém? Se só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o resto é o quê? Nada. Nada. Foram criados para tirar a tua atenção de Deus. Agora, quando você entende o sacrifício de Jesus, não só na Páscoa, lá em agosto, lá em setembro, você acorda pela manhã e fala assim, obrigado Jesus, que era para eu ir para o inferno, e agora eu não vou mais, porque o Senhor deu a vida na cruz por mim. Eu te amo, eu te adoro, rendo aos teus pés. E não só na Páscoa. A gente perdeu, ou a gente está perdendo, muitos de nós estamos perdendo a essência que a gente canta aqui, a essência da adoração. Aquele momento do culto que você abre os braços, como aqui a foto, né? Renda-se ao Senhor. A gente está perdendo isso. A igreja está virando clube. Eu vou quando eu quero, quando dá, quando eu sinto. Eu não tenho vontade. Quando eu não tenho mais nada para fazer, acabou todas as opções, então eu vou para a igreja. Aí chega nesse tempo, tem aquele sentimentalismo, né? Vocês devem ter visto um vídeo aí, está rolando pela internet. Num determinado lugar aí, estava tendo uma encenação da crucificação de Jesus. E está lá os guardas, né? Vestidos, encenando. Aí entra um doido lá, um retardado, sei lá que eu posso usar, que tipo de expressão, maluco. Para ajudar devia ser motoqueiro, porque ele entra com um capacete e vai dar uma capacetada na cabeça do guarda que estava cuidando do sacrifício de Jesus.
Vocês viram esse vídeo? O cara já chegou lá dando. Tá. Isso aí é porque na Semana Santa, ai, Jesus morreu. Ai, coitado. Coitado nada. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele deu a vida por mim e por você. Todo tempo, todo momento, a gente adora, a gente se rende, a gente ama a Deus, ama a sua obra. Como disse Paulo, eu gastei e me deixei gastar por amor ao Evangelho. Deus possa suscitar esse texto dentro, ou ressuscitar esse texto dentro do teu coração. E você possa se levantar, no sentido figurado, você possa se levantar, acordar, despertar, e mostrar para as pessoas lá fora, que você tem um Deus vivo. Você anda com Ele todo dia, toda hora. E quando as pessoas olharem para você, você não vai precisar falar, Jesus te ama. Você vai lá e dá um abraço. Você dá um aperto de mão. Meu irmão, aperto de mão e abraço de gente cheia do Espírito Santo, você sente. Você não precisa falar nada. A pessoa é abraçada, às vezes ela começa a chorar. Por quê? Porque você abraçou ela forte? Não, porque você está cheio da presença de Deus. Pedro custou para entender isso, mas ele entendeu. Quando Jesus o reencontra e conversa com ele, Jesus disse, então agora que você me ama, vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi aquele cara que, como nós estudamos quarta-feira passada, apesar do fracasso momentâneo, ele se rendeu aos pés de Cristo. E depois o seu ministério foi um grande sucesso. Amados, a gente precisa despertar para esse tempo de Páscoa. Ai, hoje eu vou na igreja porque hoje é Páscoa. Não, eu vou na igreja sempre, porque Jesus ressuscitou, Ele não está só na Páscoa. Todos os cultos, 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Sexta-feira aqui na oração, eu sou aquele cara otimista, né? Eu sou otimista, eu continuo sendo otimista. Não é, pastora Cida? Eu sou aquele cara otimista. Vim aqui, preparei um monte de cadeira, falei, hoje vai bombar a oração. Hoje vai bombar, hoje vai ter, nossa. Minha esposa até disse, acho que a gente vai ter que fazer igual o culto, né? Que não vai dar o tanto de cadeiras. Chegou aqui na sexta, tinha 5 pessoas, 6 pessoas. Feriado, Semana Santa. Aí na oração hoje é feriado. Não é porque é feriado ou porque não é. Porque a oração é um momento que você tem um tete a tete. A gente estuda a palavra e depois ora. Então eu vou. Eu vou porque eu quero orar. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero ver a igreja crescendo. Eu quero ver pessoas sendo alcançadas. Eu quero ver a minha família sendo liberta, alcançada. Então eu vou lá orar por isso, junto com os meus irmãos. Mas não, Semana Santa, feriado, domingo eu vou. Hoje até, graças a Deus, está muita gente, à noite eu imagino que vai ter muita gente, porque o jogo foi ontem, né? Graças a Deus. Porque é difícil concorrer com o jogo hoje. Domingo que vem vai ser no horário, terminar no horário do culto. E aí a pessoa fala, não, é o final, pô, final, depois eu vou na igreja. Você pode fazer o que você quiser. Mas a verdade, meu irmão, que Páscoa não é só hoje. Páscoa é todo dia. Natal é todo dia. Jesus nasceu e morreu, ressuscitou. Amanhã Ele nasceu, morreu, ressuscitou. Mês que vem Ele nasceu, morreu, ressuscitou. Novembro, mas não é dezembro ainda, pois Ele nasceu dentro da minha vida. Aí aos poucos eu me afastei de Jesus, que o diabo é astuto, ele tentou me enganar, mas eu voltei. Jesus, se for o caso, ressuscitou dentro de mim, e eu estou cheio dessa graça, desse poder, dessa unção, desse amor. Eu não olho mais para as circunstâncias, eu olho para Jesus. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos aplaudir, Ele merece.
Aleluia. 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 Meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus quer você perto dele. Amém? Amém? Deus quer você perto dele. Então cuidado, porque se você está distante, se o inimigo está lutando contra você e tal, e te deixando de longe, cuidado. Ele está querendo levar você para longe de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus está aqui. Deus está aqui. E não só aqui nesse lugar que a gente chama de igreja, ou de templo, ou de salão que a gente se reúne. Deus está aqui em nós. Seu Espírito habita em nós. Você é a morada do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo habita em você. Amém? Eu quero te encorajar, se você quiser, claro, nesta manhã, antes da gente começar aqui com a ceia, nós vamos orar pelos elementos, a se render ao Senhor e dizer assim: Senhor, Tu és a minha vida. Pastor, eu preciso levantar as mãos. É render, rendição é isso. Lembra do ladrão? Mas eu não estou me rendendo ao ladrão, eu estou me rendendo a Jesus, autor e consumador da minha fé. Portanto, eu te encorajo a fechar os olhos, a se render a Ele. E te encorajo a, nessa chamada rendição, falar para Ele o quanto você o ama. Que você não quer mais comemorar a Páscoa só em abril, você quer comemorar a Páscoa o ano todo, todo dia, toda hora. Jesus está contigo. Quero te encorajar a se render e dizer para Ele o quanto você o adora. E se você se esqueceu como era, basta você lembrar. Lá atrás você glorificava a Deus, você abria a boca, você levantava as mãos, você batia palmas com força, você tinha alegria no teu coração, porque você recebeu o maior presente da tua vida, a salvação em Cristo Jesus. A morte dele proporcionou vida para a gente. Lá atrás você glorificava, você adorava, você dançava, você pulava. E hoje muitos estão fracos, cabeça baixa, tristes, não tem motivos. Pois que nesta manhã você tenha motivos para adorá-lo, para se render a Ele e dizer: Jesus, és o Deus da minha vida, és a estrela da manhã, és o príncipe da paz, és o Deus vivo, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Aproveite, igreja, você e Deus. Aproveite, Ele está aqui. Lembra-se como era antigamente. Lembra-se como você glorificava a Deus, adorava. Você não ficava só chamando o gato, você abria a boca e falava glória a Deus, glória a Jesus. Lembra-se? Recebe, Jesus, a nossa adoração.
Recebe o nosso louvor. Obrigado por morrer na cruz por nós. Obrigado por instituir esse momento tão ápice, tão glorioso de ceiar, de lembrar através do pão e do cálice do teu corpo, do teu sangue, que foi, ó Deus, moído na cruz, castigado, mas o Senhor foi até o fim, porque o Senhor nos ama. Permita-nos, ó Deus, este momento de celebração, como o Senhor celebrou naquele dia com os discípulos. Senhor, permita-nos hoje celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Abençoamos esses elementos, o pão, o cálice, que todos aqueles que venham dele participar hoje, ó Deus, recebam da tua vida, Senhor, recebam a vida que vem de ti, Jesus. O Senhor mesmo disse, João capítulo 6, versículo 53, está registrado: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Nós oramos, ó Deus, mas vai continuar sendo um pedaço de pão, um cálice com o suco de uva. Todavia, Senhor, eu creio, ó Deus, que na dimensão espiritual a vida do Senhor vem e vem dentro de nós. O teu DNA, Jesus, começa a correr dentro de nós. Permita-nos este momento de lembrança, mas também de comemoração, de alegria na tua presença. Em nome de Jesus, abençoamos estes elementos para a glória do teu nome, Deus. Amém, 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 graças a Deus, amém. Sente um momentinho, os irmãos vão servir para você o pão, o cálice. Segure o pão, o cálice na sua mão, e daqui a pouco nós vamos participar juntos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus, Jesus, cante. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, lindo és tu, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Segunda parte, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua Aleluia. face. Leva-nos, ó Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua Aleluia. face. Lindo, lindo é o Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Mais
glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Enquanto você pega aí os elementos, aqueles que ainda não tiveram acesso, para ganharmos tempo, e apenas para lembrar, porque todo mundo conhece, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Por que Jesus falou isso? Paulo explica que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que é importante a ceia. Quando você participa, você anuncia o quê? Que na Páscoa, né, a gente come ovo de chocolate. É isso? O que a gente anuncia? Que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, tem todo o poder nos céus e na terra, vive para sempre, voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue, vão se encontrar com Ele nos céus e dali vão reinar com Ele eternamente. Versículo 27, ele diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí entra o erro do passado em muitas igrejas, que era ensinado o seguinte: irmão, você está em pecado, então você não pode participar da ceia. É mesmo, pastor, eu estou em pecado, eu não posso participar da ceia. Ai, meu Deus. Aí eles se esquecem de ler o restante do texto, porque Paulo fala: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Versículo 28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, pastor, eu estou em pecado. Pois é, você examinou, está em pecado? Então você pede perdão para Deus. Senhor, perdoa o meu pecado. Eu falei mal de uma pessoa, mas eu vou sair daqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar essa pessoa, Senhor, e vou pedir perdão para ela. Eu lesei alguém, eu vou sair daqui hoje da ceia e eu vou dar como foi o caso de Zaqueu. Vou dar 4, 5 vezes mais se tiver que dar. E não ficar nesse negócio assim, religião. Estou pecado. Mas eu não vou tomar hoje a ceia porque eu não acho certo. Você não tem que achar nada, meu irmão. Você tem que ter fé. Examinar-se, pedir perdão, comer do pão, beber do cálice. Porque se você não comer e não beber, você vai ficar fraco. Por isso que está cheio de gente fraca dentro das igrejas. Que ela não bebe, ela não come, ela não participa, ela não lembra, ela não traz a memória. Esse ato aqui é só um pedaço de pão, um cálice, mas vai muito além.
Porque na dimensão espiritual você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, apesar do meu pecado, eu te amo, eu vou consertar isso, mas eu vou participar da ceia porque eu quero a tua vida em mim. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deixa meu corpo que é dado em favor de vós, diz o Senhor Jesus. Por isso que esse momento é precioso para todo cristão. Se você quer um conselho, se eu posso te dar um conselho, nunca perca o momento da ceia. Nunca. Porque aos poucos você vai perdendo e o diabo vai te levando para longe de Deus. Você vai ficando se distanciando. Você fala assim: não tomei agora, depois eu tomo. E você vai se distanciando. Depois eu tomo. Aí você vai ficando fraco, debilitado. Aí você começa a passar por agruras, por sofrimentos. Aí você está igual Pedro, olhando Jesus de longe. Você não tem mais forças para ir lá. E se Jesus não fosse atrás de Pedro, provavelmente ele tinha se perdido. É que Jesus ama tanto a mim e a você, que mesmo a gente estando distante, ele tenta se aproximar e falar: vem para cá. Foi por isso que ele morreu, para nos dar vida e vida com abundância. Se você crê nesse momento da ceia, coma do pão. Deixa um momento em nome de Jesus. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. E se você tem comunhão, aliança em Cristo Jesus com a pessoa que está do teu lado, troca o cálice com ele e fala: esse é o cálice da aliança que Jesus tem comigo e contigo. Amém. Obrigado. Esse é o cálice da aliança que Jesus tem comigo e contigo, Senhor. Participe. Este é o momento, em nome de Jesus. Receba agora do Senhor a presença dele sobre a tua vida. Que o Espírito Santo te encha agora. Te encha de dons. Te encha de unção. Te encha de poder. Que Ele possa ressuscitar dentro de você os seus talentos. Que Ele possa trazer um novo tempo para a tua vida hoje. Que não seja mais uma Páscoa, que seja a Páscoa de mudança na tua vida, de posicionamento, de despertar, de um novo tempo na tua vida, no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua vida sentimental, espiritual, profissional. Que você viva um novo tempo na presença de Deus. Recebe do Senhor a vida, recebe do Senhor a unção. Saia daqui hoje fortalecido pela graça e pelo poder de Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, aleluia. Jesus, Só quero ver você. 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 Então me leva. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Aleluia.
Só vozes, lindo. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Experimente, renda-se ao Senhor e cante, lindo. Faça isso. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Vamos aplaudir o que Ele merece, Ele é o nosso Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo. Lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Estamos abençoados. Meu irmão, mês de abril muito abençoado. Deus abra as janelas do céu sobre a tua vida. Tudo que vier na tua mão, que Deus prospere, te abençoe, te capacite, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Abraça quantos você puder e diga assim: vencemos mais uma. Vencemos mais um. Vem para a tua casa. Um bom domingo, uma boa Páscoa na presença do Senhor. Pessoal da internet, pessoal de rádio, rede social, onde você estiver, Deus te abençoe aí. Bom domingo, vão em paz.